Igreja que transforma. E nesse momento eu gostaria de convidar o nosso querido apóstolo e agora amigo também, irmão em Cristo Jesus, filho, apóstolo Ricardo Wagner, empresário, escritor, palestrante, líder cristão, com sólida atuação em meio empresarial e ministerial, fundador, líder sênior da Rede Apostólica Cristã, exerce também atividades como conferencista internacional, escritor e formador de líderes. Ricardo Wagner, fique à vontade, meu amigo, Deus abençoe. Mais forte, para a glória de Deus. Não falei que podia sentar. Não, lá não vai dar, não. Diz para a pessoa que está do teu lado. Precisa aumentar a expectativa, meu querido. Porque se tu tem expectativa muito baixa, Deus não vai fazer muita coisa, não. Amém? Amanhã à noite, pode sentar agora. Amanhã à noite vou estar ministrando lá na igreja 1. Vou ensinar sobre fé. E muitos milagres vão acontecer. Falei para vocês hoje pela manhã de que meu avô veio da Alemanha, então sou descendente de alemão. Tenho temperamento colérico, então para mim 1 mais 1 é 2,00000000000. Além disso, eu gosto muito de estudar e estudei bastante, fiz 2 faculdades, várias pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz especialização em outras nações. Depois estudei 5 línguas, tenho mais de 10 mil, uma biblioteca, mais de 10 mil livros lá em casa. Então gosto muito de estudar. E eu ficava sempre intrigado, porque todo mundo dizia assim que quem estuda muito e gosta de estudar tem problema, porque o intelecto é contrário à fé. Eu disse, não pode ser isso. Como é que pode ser alguém que gosta de estudar, que Deus desenvolveu a capacidade, a inteligência, isso pode confrontar direto com a fé? Isso tem que ser o contrário. Eu disse, não pode ser. E nós, ocidentais, definitivamente não entendemos muito sobre fé. Isso me fez me aprofundar muito para entender o que é fé. Muito. Um dia eu estava numa das igrejas da rede, então cheguei lá e daí o pastor disse, apóstolo, sobre o que o senhor vai pregar hoje? Daí eu disse, vou pregar sobre fé. Ele começou a rir, eu pedi, mas por que está rindo? Ele diz, é a 7ª vez que o senhor vem aqui, as 7 vezes o senhor pregou sobre fé. Eu gosto muito desse tema, porque a grande maioria das pessoas não experimenta milagres na sua vida, porque milagres só se recebem pela fé, não se recebe por outra forma. Tu pode louvar a vida inteira e não vem um milagre. Tu pode ter uma esperança tremenda e não acontece um milagre. Tu pode jejuar muito, e olha que eu jejuo. Já jejuei tudo que é tipo de jejum, até 40 dias, só água. E tu não vai experimentar um milagre se tu não tiver fé. A única coisa que produz milagre é fé. Não existe nada mais que produz milagre senão fé. Pensamento positivo não produz milagre. A única coisa que produz milagre é fé. Por que se vê tão pouco milagre na igreja hoje? Porque as pessoas não sabem crer. Pensam que muita coisa é milagre. E hoje, quando se vê um milagre, se fica espantado. Na igreja primitiva se via milagres como que uma normalidade.
Então, amanhã de noite você vai ver centenas e centenas de milagres. Amém? Alguém quer o livro? Muito bem. Já se passou 5 minutos do meu tempo. Me deram, já tiraram 10 minutos. Agora já se passou 5. Hoje eu vou falar. E eu quero que vocês saiam daqui tão comprometidos hoje, tão impactados e tão tontos, que vocês definitivamente não consigam dormir hoje à noite. Eu quero começar falando da onde Jesus tirou alguns termos, porque Jesus não inventou nenhum termo, e nem Paulo, nem os apóstolos, Jesus, eles não inventaram termos. Na verdade, nós é que tornamos os termos religiosos. Por exemplo, quando Jesus usou a palavra evangelho, evangelho era um termo muito conhecido na época. Na verdade, era um termo, todos os termos, na verdade, que são usados na Bíblia, nem o termo, e que nós usamos como termos religiosos, não eram termos religiosos na época, eram termos governamentais e militares. Por exemplo, a palavra evangelho, que para nós é... Eu sou meio chato, viu? Eu gosto de silêncio. Bota um pouco mais baixinho, um pouco. Por exemplo, a palavra evangelho foi quando, eu não vou contar toda a história para vocês, eu sou um contador de história para vocês saberem, mas eu não vou poder contar. Mas quando foi que o filho adotivo de César Augusto venceu a batalha, e para que ele se tornasse o imperador, ele venceu. Então o mensageiro chegou, né? Estavam todo mundo afoito, porque provavelmente os senadores e todos chegariam e seriam decapitados e perderiam a sua posição lá em Roma. E estavam todos preparados para fugir de Roma. Daí chega o mensageiro, se coloca lá na praça pública e levanta a mão, todo mundo espera. E ele, quando todo mundo estava em redor dele, ele levanta a mão e grita assim: Evangelho! Dizendo boa nova, boa notícia. E foi que ele disse que o herdeiro de César Augusto venceu a batalha, ou seja, boa notícia. Ou seja, agora eles tinham um imperador, um rei, aquele que governava sobre tudo, que era o maioral. Quando Jesus disse: agora vocês vão para todo mundo e pregam o meu evangelho, e digam que existe um que venceu tudo, inclusive o inimigo, Satanás, que está acima de todas as coisas, e que está acima de todo principado e toda potestade. Agora vocês vão e fazem a mesma coisa que esse mensageiro foi, e vão por todas as praças e digam: Evangelho de Jesus Cristo, que Ele venceu tudo e é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ou seja, todas as palavras, tudo aquilo que para nós é religioso na época, era uma mensagem governamental e militar. E uma dessas palavras é apóstolo. Na verdade, essa é uma palavra que surgiu no meio na época era uma palavra que surgiu no meio dos fenícios que desenvolveram essa palavra. Fenícia, que depois se tornou, e hoje é o Líbano. Era um paizinho muito estreito, 40 quilômetros, 20 quilômetros de montanhas, mais 20 quilômetros de litoral. Não tinha a fazer nada. A única coisa que eles tinham era o cedro. Fizeram barcos, e eles tinham um produto que era uma concha ali que estava no litoral, e aquela concha produzia um material púrpura.
e que eles tingiam roupas com aquele, e era muito valioso, porque a púrpura era a roupa dos reis. Então eles pegavam os barcos que eles faziam com cedro do Líbano e começaram então a navegar pelo Mediterrâneo e vender, e começaram a fazer escambo. Então eles vendiam aquilo, pegavam outras coisas, pegavam vinho, e começaram a encher os navios deles e se tornaram os maiores mercadores daquela época, entre o ano 1200 e 800 antes de Cristo. E para que eles não sempre voltassem ali para a Fenícia, eles começaram a fazer entrepostos no norte da África. Projeta aqui, eu tenho aqui alguns mapas aqui para mostrar para vocês. E eles, então, vocês estão vendo, esse aqui é o Mediterrâneo. Aqui, vocês podem ver, aqui era a Espanha. Aqui, vocês veem aqui a Itália, né? Então, aqui não dá para ver muito bem, mas aonde está em vermelho são as cidades aonde foi a conquista dos gregos. E aqui é a África, o norte da África. E esses lugares onde está em amarelo aqui, foram os lugares onde os fenícios colocaram os entrepostos deles. Aqui era o Líbano, a Fenícia. Daqui eles saíram e levavam aqui aquele corante púrpura, e eles levavam para todos esses lugares. Como aqui era conquistado pelos gregos, eles fizeram em todos esses lugares aqui os entrepostos deles, para não precisar voltar sempre para lá, e fizeram esses lugares aqui como entrepostos. Então, o rei aqui da Fenícia, o que ele dizia? Ele dizia para o almirante, pegava vários navios e dizia: vocês vão fazer um entreposto como que uma cidade, quase uma reprodução das cidades lá da Fenícia. Cada uma dessas cidadezinhas aqui era uma reprodução das cidades dali. Tiro, Bíblo, Sidom, eram tudo cidades da Fenícia. E esses lugares que estão em amarelo, era tudo reprodução daquela cidade. Era reprodução tal qual, iptis liptis, uma reprodução da cidade. Os templos, a forma, a comida, a arquitetura, igualzinho, tudo igual. As escavações hoje mostram que era realmente uma reprodução das cidades da Fenícia. Inclusive se tornaram tão poderosas. Uma dessas cidades foi Cartago, que foi a última cidade que os romanos conseguiram conquistar para se tornar o Império Romano. Tão poderoso se tornou esses lugares. E esse almirante que se tornou, que ficou com a responsabilidade de trazer toda a cultura da Fenícia daqui, para ir estabelecendo esses lugares aqui como uma réplica cultural, arquitetônica, culinária e de todas as características de lá para cá. Vamos dizer assim, não era na época exatamente o nome, mas o conceito era de que eram apóstolos, 1000 anos antes de Cristo. Depois os romanos pegaram esse conceito, aplicaram, os gregos usaram um pouco, depois os romanos também. E agora Jesus usa esse conceito e aplica a seus homens. E Jesus disse, e os designou apóstolos. Quando Jesus usou esse conceito, e disse esse conceito, diz: agora vocês vão ser os meus apóstolos, do meu reino. Vocês acham que eles entenderam? Claro que sim, porque Jesus disse: eu vim implantar um reino, e vocês vão ser aqueles que eu estou enviando para implantar o meu reino, a minha cultura, a cultura do céu aqui na terra. Então uma igreja apostólica é uma igreja que tem homens que são apóstolos, que tem essa função de pegar a cultura do reino, do rei que envia ele,
para implantar para onde eles são enviados. Por isso apóstolo significa enviado, e um povo apostólico significa um povo que é enviado, e para implantar a cultura e toda a estrutura do reino e do rei que envia ele para onde ele é enviado. Então o povo apostólico é um povo que está sendo enviado para implantar a cultura do reino que envia ele para onde ele está sendo enviado. Entenderam o que é um povo apostólico? Então, se tu é apostólico, tu tem a função de implantar a cultura do reino aqui na terra. Quem é um povo apostólico aí? Amém? Entendeu? Bem, isso eu quero usar como pano de fundo e como introdução para aquilo que eu quero falar agora. E sobre o que eu quero falar é sobre tempo e o conceito de tempo. E eu quero falar para vocês que tudo aquilo que vocês entendem sobre tempo não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala sobre tempo. Eu quero fazer uma metanoia agora com vocês sobre o conceito de tempo. Eu acho que foi aqui que o apóstolo Mateira falou, e eu não sei se vocês prestaram atenção, quando ele falou sobre 2 Timóteo 1,9, ele disse que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Eu vou ter que falar muito rápido, então vocês vão ter que ficar ligados. O que está escrito aqui nessa tradução não dá para entender direito, porque diz assim, que segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Isso é uma tradução estranha, antes dos tempos dos séculos. Na NVI está escrito assim, que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Já melhorou um pouquinho. Mas em inglês, e eu vou usar a tradução em inglês, da NVI em inglês, diz assim: This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Eu vou traduzir. Olha só que tradução boa essa aqui. Diz assim: e essa graça nos foi dada em Cristo Jesus antes do início do tempo. Uau! Antes do início do tempo. E esse tempo que está aqui é a palavra Cronos. Então agora eu vou fazer um compilado para que vocês entendam. E logo vocês vão entender porque eu estou falando. Mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado, ou seja, o propósito e a graça de Deus, presta atenção, que Deus te deu, diga assim, Deus me deu um propósito e uma graça em Cristo Jesus antes do início dos tempos. Antes que o tempo foi criado, Deus estabeleceu um propósito para a tua vida. Vou falar de novo, eu não sei se tu entendeu. Os tempos não haviam sido criados ainda. O tempo Cronos, do que está no teu relógio aí, não existiam ainda. E Deus já tinha um propósito para a tua vida. Ou seja, Deus já tinha estabelecido que tu estaria vivendo nesse tempo e tinha um propósito para a tua vida. E os tempos não tinham sido criados ainda. Talvez agora tu entrou em pinóia aí na tua cabeça. Porque talvez tu não entenda isso muito bem, mas pelo versículo acima a gente entende que Deus criou um propósito para cada pessoa antes que os tempos foram formados. E assim, os tempos foram criados para os propósitos e não os propósitos para os tempos. Vou falar de novo. Escute bem. Os
tempos foram criados para os propósitos, e não os propósitos para os tempos. Ou seja, Deus tinha os propósitos, e agora os tempos foram criados para que os propósitos se cumprissem. Vou falar de novo para que tu entenda. Haviam propósitos, mas não havia tempo ainda. Então, Deus criou os tempos para que os propósitos se cumprissem. Está entendendo a loucura? Haviam propósitos, mas não havia tempos. Então Deus criou os tempos para que propósitos se cumprissem nos tempos. Então, em Eclesiastes 3,17 diz: pois há um tempo para cada propósito. Ou seja, Salomão entendia muito bem isso. Há um tempo para tudo que acontece. Então Deus criou o propósito, depois criou o tempo para que cada propósito acontecesse. O propósito veio antes do tempo e é superior ao tempo. Então o foco de Deus é que os seus propósitos sejam cumpridos nos tempos. A essência da vida de uma pessoa não é ocupar bem o seu tempo, mas cumprir o propósito de sua vida em seu tempo. Eu não sei se tu está pegando o que eu estou falando. Que tu não está aí, que o teu tempo que tu tem, que Deus te deu, não é para ocupar bem o teu tempo. O negócio da tua vida é cumprir o propósito que Deus te deu, porque Ele te deu um tempo para cumprir o propósito para o qual Ele te criou. Então, fomos criados para um propósito e colocados no tempo e lugar que esse propósito deve ser cumprido. Quando gastamos o nosso tempo com coisas que não são o propósito de Deus, estamos vivendo futilmente nossas vidas. E não tem razão de ser, apenas estamos gastando nossos dias preenchendo com alguma coisa fútil. Mas agora preste atenção, e no fim nós vamos acabar com isso que eu vou falar. Agora, em Atos 13:36, nos fala que Davi entendeu exatamente isso, por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Muita gente não entende, tenta falar, não, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por isso, por aquilo, por um monte de coisa. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu exatamente isso que eu estou falando para vocês. Diz assim: tendo, pois, Davi servindo ao propósito de Deus em seu tempo. Vou falar de novo, pode projetar aí. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus. Ou seja, ele entendeu qual era o propósito de Deus para a vida dele naquele tempo que ele estava ali. Em outra tradução, diz assim: em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados. Então Davi serviu a sua geração, porque ele entendeu qual era o propósito de Deus para o seu tempo. Logo antes diz assim, que Deus diz assim: afinal encontrei a Davi, homem segundo o meu coração, que faria toda a minha vontade. Porque Deus tinha um propósito naquele tempo, e ele não estava encontrando ninguém. Ele diz: agora eu encontrei um homem que faria a minha vontade naquele tempo. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Quando Deus encontra alguém que se alinha com Ele no seu tempo, uau, uau. Vocês estão me entendendo? Estão conseguindo me acompanhar? Então, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar. Mordecai justamente falou isso para Esther, quando era exigida uma ação dela diante do rei para salvar todo Israel. E quem sabe, disse ele em Esther 4,14, para tal tempo como este, chegasse na posição de rainha. Ele estava dizendo exatamente isso. Tu está nesse lugar, nesse tempo, nessa hora, porque Deus te queria aqui nesse lugar. Bem, tudo isso que eu estou falando é como introdução para te explicar o conceito de tempo de Deus. Como o tempo de Deus funciona. E eu quero que tu entenda que o tempo no conceito grego é uma coisa, e nós entendemos o tempo no conceito grego, e não entendemos o tempo no conceito de Deus. E o conceito de Deus é completamente diferente do conceito grego. O conceito de grego para tempo
é uma linha sem fim, sem início, sem fim. O conceito de tempo, para o grego, não existe propósito, não está conectado com nada, não tem força. O conceito de tempo é uma coisa absolutamente que não tem força nenhuma, ou seja, está aí, não existe início, não existe fim, e o tempo está colocado aí, ou seja, não existe força, não existe propósito, não existe absolutamente nada. É uma linha reta, vamos dizer assim falando, que não existe início, não existe fim, está colocado aí e ponto final. Isso é o conceito de tempo para os gregos e ponto final. O conceito de tempo para Deus é completamente diferente. Preste atenção que eu vou falar agora. Primeiro, o conceito de tempo para Deus, como eu já falei, é proposital. O tempo existe para cumprir um propósito. Preste atenção. Lembra que eu falei? Existia o propósito e Deus criou o tempo para que um propósito se cumprisse. Diga assim: o tempo só existe para que um propósito seja cumprido. Lembra que o tempo foi criado porque havia um propósito para que se cumprisse nesse tempo. Então Deus tem um propósito para esse tempo. Está me entendendo o que eu estou falando? O tempo não existe por acaso. O tempo existe porque Deus quer cumprir um propósito para esse tempo. Caiu a ficha para ti aí? Não é, eu não faço o que eu quero. Existe alguma coisa que Deus quer fazer nesse tempo. Amém? Você está me entendendo? Esse tempo só existe porque Deus quer fazer uma coisa nesse tempo. Não sei se tu entendeu isso. Então, o tempo de Deus, o conceito do tempo para Deus é porque Ele quer cumprir um propósito para esse tempo. Significa, né, que a vida no tempo, o tempo não é inerte, o tempo não é vazio, o tempo é vivo. Existe algo que está aí, existe força, ou seja, existe o tempo, ele está aí, e existe alguma coisa que está acontecendo no tempo, porque o tempo, ele não veio sozinho, ele não é inerte. Existe uma força no tempo, por quê? Porque existe um propósito. Então, eu quero que tu entenda que Deus não só estabeleceu o tempo, Ele estabeleceu o tempo com um propósito, e se esse tempo tem um propósito, todas as coisas cooperam para que esse propósito se cumpra. Está me entendendo o que eu estou falando? Ou seja, todos os ventos sopram nessa direção. Vocês estão entendendo? Não é que o tempo vem sozinho. O tempo vem com qualidade naquela direção que Deus quer que se cumpra o propósito dele. Está caindo a ficha aí? Não é assim, não, o tempo é inerte, o tempo não tem nada, não. O tempo vem, e vem junto com o tempo, o propósito, e toda a força, e toda a qualidade, e tudo aquilo, todo vento na direção, porque Deus quer que se cumpra alguma coisa nesse tempo. Amém? Está entendendo? Então, o tempo tem uma essência, uma qualidade, uma quantidade. O tempo não vem sozinho. Ele tem um desígnio. O tempo tem uma força. Não é apenas um período entre duas datas. É uma estação que tem características propícias. Algo vai acontecer. Ele está carregado de força e de direção. Agora, olha bem para mim. Imagina se Deus está querendo fazer uma coisa nesse tempo. Os ventos, tudo estão dirigindo para essa direção. E tu está querendo fazer uma coisa contrária. Está me entendendo? Porque tu não entende o projeto e o plano de Deus. Os ventos estão soprando, Deus está querendo ir para essa direção.
E tu, maluco da vida, pensando que é o Superman, que sabe todas as coisas, não está escutando a voz de Deus, está indo para o outro lado. Você está me entendendo o que eu estou falando? Agora, se tu é sábio, escuta a voz de Deus, pega o teu barco, a vela, issa as velas, o vento está soprando, não faz nada, só levanta as velas e deixa o vento soprar. Está me entendendo o que eu estou falando? Diz, como é que esse cara está prosperando tanto nos projetos dele? Simples. Ele está indo para onde Deus está indo. Ele está indo na direção que Deus está indo. Lembra, o tempo vem com força, o tempo vem com qualidade, o tempo vem com poder, o tempo vem com quantidade, o tempo vem com essência. Por que vocês acham que eu estou aqui? Por que vocês acham que eu fui contra tudo, contra todos, quando todo mundo dizia, esse cara é maluco, tá indo contra tudo? Eu disse, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde o vento está soprando. Eu sei para onde está indo o vento. Eu içei minha vela e deixei o vento soprar. Estão me entendendo o que eu estou falando? Agora, entenda uma coisa. Quando é que o tempo de Deus avança? O tempo de Deus avança cronologicamente só quando o propósito dele se cumpre. Não é cronologicamente como nós achamos, não passou 1 ano, 2 anos. Deus não está aí com tempo cronológico. Deus está aí com propósito. Quando o propósito se cumpre, o tempo de Deus avança. Se o propósito não cumpriu, o tempo de Deus está parado. O tempo de Deus só avança quando o propósito se cumpre. Caiu a ficha aí? O povo de Israel devia ter entrado na terra de Canaã. Não entraram. O tempo está parado. O povo ficou zanzando no deserto mais 40 anos. O tempo de Deus não avançou. A terra deles, Deus disse, o meu propósito é dar a terra para vocês. Eles escolheram ser incrédulos. Para eles, para o povo, demorou mais 40 anos. Para Deus, o tempo não avançou. Só avançou depois de 40 anos, quando eles entraram na terra. Estão me entendendo? Por quê? Para Deus o tempo só avança quando o propósito dele se cumpre. Uau! Às vezes pode durar 40 anos, às vezes 400 e às vezes 1000. Depende de nós ouvirmos a voz dele e cumprirmos com o propósito dele. Se nós não ouvirmos e obedecermos, ficamos zanzando no deserto. Se nós não cumprirmos, quando ele nos chama para fazermos aquilo que ele nos chamou para fazer, a consequência se chama deserto. Vou falar de novo. O povo ficou 1 ano no deserto, chegou em Canaã, deveria ter entrado. Não cumpriram o propósito de Deus no tempo que Deus estabeleceu, cronológico. A consequência é deserto. Escute, se tu não escutar a voz de Deus e não cumprir o propósito de Deus, por incredulidade, por medo, por vergonha, por escolher outros caminhos, por fazer coisas erradas, eu nem comecei a pregar. A consequência é deserto. Eles ficaram 40 anos. Escute, depois eles entraram. Deus disse para Josué, entra na terra prometida. Toda a terra eu dei para ti e para os teus descendentes. Vai e conquista tudo. Eu dei, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ninguém poderá te deter todos os dias da tua vida.
E Moisés foi, conquistou Jericó, depois foi para Ai, deu uma confusão, mas no fim conquistou. Depois fez um ajuste com os gibeonitas, não conquistou Gibeon. E depois, qual foi a cidade que ele conquistou? Não sei. E no livro de Josué, capítulo 13, Deus senta do lado da cama de Josué, ele já estava ali em barba branca, e diz assim: Josué, tu já está avançado em dias, já não tem mais força, e ficou muita terra para conquistar ainda. E até o capítulo 16, Deus fica relatando a terra que ficou para conquistar. Quanto da terra Josué tinha conquistado? Tentem me dizer quanto mais ou menos da terra Josué tinha conquistado. Qual o percentual? Olhem para mim aqui. 20%. E vocês acham que Josué foi conquistador? 20%. E sabe o que aconteceu? Porque Josué não conquistou? Veio o livro de Juízes, e eles não conquistaram mais nada durante 400 anos. Ficaram zanzando no deserto 400 anos, porque não obedeceram a Deus. Josué de fato não obedeceu a Deus, devia ter conquistado tudo e conquistou só 20%. Estão me entendendo o que eu estou falando? Não cumpriu, o tempo de Deus não avançou. O tempo do projeto de Deus não avançou. E por isso, ficaram 400 anos sem avançar nada. Só ficando ali nas mãos dos inimigos, retornando, não avançaram nada. Até que aconteceu esse versículo que nós lemos de Davi. Então veio Davi, e Deus disse: afinal, encontrei um homem que fará toda a minha vontade. Eu quero que tu entenda. Não existe, escute para mim, olhe para mim. Não vai dar tempo já, 4 minutos eu tenho só mais. Entenda. No Velho Testamento não tem nenhuma palavra para cronos, tempo cronológico, teu relógio. Para os israelitas não existe tempo cronológico. Nunca diz no ano 1524 a.C., não existe isso. A referência para eles sempre era no ano do rei e tal, ou seja, eles sempre se referem a eventos para saber mais ou menos épocas. Entenda, para eles, sempre o conceito de tempo, para Deus, é o conceito de ciclos. Existem 4 palavras para tempo. O primeiro são ciclos. Ciclos. O segundo são estações dentro de um ciclo. Ou seja, tempos propícios dentro de um ciclo. O terceiro são dentro de uma estação. O tempo propício é assim como dentro, não é como um ano, mas é como se fosse num ano. Pense assim, um ciclo é um ano. Dentro do ano tem as estações. Dentro da estação tem aqueles dias mais propícios que eu tenho que plantar e o que eu tenho que colher. Estão me entendendo? Esse é o conceito de tempo para Deus. E dentro desses dias mais propícios, existe o dia que acontece a coisa. O dia que acontece a coisa. Preste atenção. O único que pode mudar os ciclos é Deus. Ele que muda o tempo e as estações. O tempo aí é ciclo. E a estação é estação mesmo. Escute o que eu vou te dizer. O que Satanás quer mudar? O que Satanás tem direito de mudar? Que a Bíblia diz. O dia que deve acontecer as coisas. A Bíblia diz em Daniel, de que Satanás, ele luta para mudar o quê? Aquele dia, que é o dia propício de acontecer as coisas. Está me entendendo? Lembra que o povo deveria de entrar na terra. Quando os espias foram olhar a terra, eles voltaram, e daí Josué e Caleb disseram: eia, entramos na terra. O Senhor nos deu. Esse era o dia propício de entrar. E Satanás se encarrega de quê? De mudar esse tempo. Vocês estão me entendendo? Satanás tem essa capacidade. Ele pode fazer isso.
A Bíblia diz que Ele pode fazer isso. Ou seja, o que Ele faz? Ele quer que os ciclos, Ele quer empurrar, Ele quer que o projeto, o propósito não se cumpra. Ele quer que o propósito demore muito mais para cumprir. Está me entendendo o que eu estou falando? Agora preste atenção, eu tenho que terminar. Mas eu quero que tu entenda e eu vou encerrar com isso. Eu quero que tu me acompanhe bem. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Jesus diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Olhem para mim. Olha como Jesus se identifica. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Como Jesus se identifica aqui? Ele diz que ele é como a geração de Davi e como a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã é o planeta Vênus, que é o maior planeta, é a maior estrela que a gente vê de manhã e de noite. É aquela estrela maior que se vê. Quando tu olha para fora, tu vê uma estrela grande, a maior estrela que nós vemos, planeta Vênus, é essa. Jesus diz: eu sou assim. Não é, Jesus não diz eu sou a planeta Vênus. Ele diz eu sou como a planeta Vênus. E aqui a gente pode entender que Jesus diz eu sou como a geração de Davi. Preste atenção, por que eu estou dizendo isso? Jesus se identifica com a geração de Davi. Jesus se identifica com esse povo. Jesus se identifica com essa geração. Ou seja, Jesus, Ele está dizendo, esse é meu tipo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus diz, essa é minha cara. Eu sou desse tipo. Esse é o meu povo. Essa é a minha... Assim eu sou. Por que Jesus se identifica com a geração de Davi? Preste atenção. Porque, entendam, Deus deu um projeto para Abraão. Vou te dar toda essa terra. Abraão teve um filho, não conquistou nada. Depois, ele reconfirmou para Isaac, para Jacó, não conquistaram nada. Depois para Moisés, ele deu de novo toda a terra, reafirmou. Depois para Josué, que eu falei para vocês, reconfirmou. E Josué conquistou 20%. Mas depois chega Davi, e ele disse, afinal, encontrei um cara. E é isso que eu quero que vocês entendam. Afinal, encontrei um cara. Afinal, encontrei o cara. Esse cara, chamado Davi, que cumpriu, que entendeu qual era o propósito e o projeto de Deus. E cumpriu com o projeto de Deus para a sua geração. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. As pessoas não entendem, inventam um monte de coisa. Por que é que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Porque ele entendeu o propósito de Deus para o seu tempo. Agora olhe para mim. O que Deus tinha dado para Abraão, a promessa para Abraão, foi indo de geração em geração. Foi indo. Se passaram 1.200 anos, mais ou menos.
até chegar em Davi. E eles tinham conquistado 20% da promessa que Deus tinha dado para Abraão. 20%. Quando chegou no colo de Davi. Olhem para mim. Em 7 anos, Davi conquistou os 80%. 7 anos. Eram muito mais poderosos que Davi. Eram muito mais experientes que Davi. Vocês podem imaginar. Eu não sei se vocês já estudaram os filisteus. Os filisteus eram um povo que tinha toda a tecnologia de siderurgia. Israel não tinha. Por que vocês acham que Davi pegou a espada de Golias? Porque não existia espadas em Israel. Israel não tinha técnica da siderurgia. Eles tinham que ir lá para os filisteus para afiar as facas, os arados deles, porque eles não tinham técnica de siderurgia. Eles não tinham espadas em Israel. Ele dizia: vocês vêm com paus, vocês vêm com as coisas, porque eles não tinham espadas. Como é que vai vencer um povo como o filisteu? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Os filisteus, Deus disse: deixa eu desviar os filisteus para fazer uma volta, porque se vocês verem os filisteus com aquelas armas, com aquelas carretas que tinham, eles dizem que tinha espadas do lado das rodas dos filisteus, mais de 3.000 carros com espadas do lado das rodas. Eles iam sair correndo. Eles fizeram uma volta enorme. E agora, Davi se levanta e diz: não importa. Deus disse que ia dar para nós. E Deus vai dar. Deus, o que eu tenho que fazer agora? Agora espera até eu sair na frente, por detrás das amoreiras. Quando tu escutar o som do meu exército dos anjos saindo por detrás das amoreiras, e daí tu pode ir. Uau! Vocês estão entendendo? Nunca mais os filisteus incomodaram. Vocês entendem por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E daí a Escritura confirma: tendo Davi cumprido, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o propósito, o desígnio de Deus. Estão pegando, entendendo? Deus disse: esse tipo de gente é o meu tipo de gente. Eu sou a geração de Davi. Esse é o tipo de gente, esse é o meu tipo de gente. Gente que entende aquilo que eu quero, que se alinha comigo no seu tempo, que cumpre o propósito que eu tenho no seu tempo, e que faz as coisas no seu tempo, não importa se parece que está bom ou não é, mas o vento está soprando, é o que Deus quer. Talvez nunca tenha sido feito, não faz mal que não foi feito, mas é a primeira vez, é hora de fazer. Deus está querendo, o vento está soprando. Entenderam o propósito de Deus? O que eu estou aqui para dizer para vocês, e é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu podia estar em casa. Eu não ganho nada estando aqui. Eu podia estar em casa lá, minha filha, vai vir a minha netinha daqui uns dias. Eu podia estar curtindo o meu neto, podia estar fazendo tantas coisas que eu amo fazer. Mas estou aqui com vocês. Sabe por quê? Porque eu sei para que lado os ventos estão soprando.
E eu quero cumprir o propósito de Deus no meu tempo. E eu sei para que lado os ventos estão soprando. E eu já disse para minha esposa: o que vai estar na lápide ali, quando eu morrer, eu quero que esteja escrito: Ricardo Wagner cumpriu com o propósito de Deus para a sua geração no seu tempo. E aqui está adormecido, dormindo em paz, porque ele entendeu qual era o propósito de Deus para o seu tempo. Ou seja, com quem Deus se identifica, com quem Jesus se identifica, e aonde ele está no meio da geração de Davi, da geração que entende qual é o seu propósito para o seu tempo e anda naquela direção. Esse é o povo segundo o coração de Deus. Esse é o povo que Jesus anda junto com eles, se identifica e tem prazer de estar junto. Então, se tu faz parte dessa geração de Davi, desse povo que Jesus se identifica, eu quero te fazer um desafio agora. Não importa o que é. Diz assim: mas nunca ninguém foi até lá. Não importa. Mas nunca Israel venceu os filisteus. Não importa. O vento está soprando. Deus está levantando uma igreja apostólica poderosa. Uma igreja apostólica mais poderosa do que aquela que tu está lendo na Bíblia. Aquela que tu lê na Bíblia não trouxe Jesus de volta. A igreja que trará Jesus de volta será ainda superior àquela que nós lemos na Bíblia, porque aquela não trouxe Jesus de volta. A noiva terá que ser adornada ainda mais do que aquela que está ali escrita na Bíblia. E nós temos essa responsabilidade. Uau! Eu tenho uma expectativa tão linda de uma igreja tão maravilhosa, tão tremenda, tão poderosa. E eu sei que tu faz parte dessa história. Se tu tem coragem de crer junto comigo, fica de pé aí, querido. Uau! Eu não sei se eu consegui te tirar do sério aí, consegui te tirar do teu status quo, e se tu estava, de certa forma, já meio conformado com a situação. Mas eu quero te dizer, chegou um tempo, estamos vivendo num tempo tão emblemático, tão tremendo. E se Deus mexeu contigo, e se Deus mexeu no teu coração, dizendo: eu quero fazer parte dessa geração de Davi. Meu querido, eu não sei o que tu está sentindo dentro de ti. Eu não sei se tu está sentindo essa gana de dizer: meu Deus, eu quero cumprir com o teu propósito nesse tempo. Eu quero ser um povo apostólico, para cumprir com o propósito. Eu não quero ser que nem Josué ali, que conquistou 2 lugares. Agora já temos a nossa terra, já temos um lugarzinho aqui para viver. Deus disse para Josué: Josué, serei contigo todos os dias da tua vida. Vai, conquista. Se tu não tem mais energia, manda gente. Um povo apostólico é um povo que vai, não para. Querido, eu vou deixar aqui com vocês, projeta aqui. Eu fiz uma avaliação. Quem é pastor aqui? Levanta a mão. Quem é pastor de igreja? Levanta a mão. É
principalmente para vocês, líderes. Olha, eu fiz um sistema de avaliação de igreja para tu ver o nível de apostolicismo que está a tua igreja. Então são 10 perguntinhas apenas, ok? Que tu completa aqui, de 1 a 5 aqui atrás, aqui, ó. 0 é que não tem nada. 5 é que está muito bem. E tu vai ver como no somatório, que nível de apostolicismo que está a tua igreja. Nós avaliamos todas as nossas igrejas, se ela está num bom nível de apostolicismo. Tem igrejas nossas que estão em 4,9, 4,8. Meu Deus, estão realmente bombando muito bem apostolicamente. Um somatório delas, dividindo, estão em 49, 48, ou seja, estão muito boas. Algumas não tanto. Então tu pode, somatório, né? Porque são 10 perguntas, se vai tudo 5... Então, no nível máximo de todas as respostas, vai dar 50, né? Você pode imaginar uma igreja que está com as 10, no sobrenatural, por exemplo, está bombando 5, na 7 esfera está bombando, está implantando igreja. Tá. Então, faz avaliação aí com a tua equipe, não faz tu sozinho, faz com a tua equipe. Mas eu quero te dizer, deixa queimar dentro de ti aquilo que Deus está fazendo hoje. Eu quero orar hoje, eu quero orar agora. Quero orar para que esse espírito dessa geração de Davi, de uma geração que cumpre o seu destino, porque entende uma coisa, preste atenção, olhe para mim aqui. Entenda, o povo de Israel não entrou na terra quando nós não cumprimos, preste atenção, quando nós não cumprimos, a consequência é deserto. Diga assim, quando eu não cumpro o propósito de Deus no templo, a consequência é deserto para a próxima geração. Uau! Lembra? 40 anos de deserto. Josué não cumpriu, não conquistou. Não foram 40 anos. Foram quantos? 400 anos. Eles não cumpriram. Foi 400 anos. Preste atenção. A igreja começou bombando, foi bem. Andou 300 anos conquistando, avançando. Daí veio Constantino, arrebentou com tudo, a igreja perdeu o amor dela. Daí aconteceram quantos anos de trevas? 1000 anos. Porque não cumpriu com o propósito. Parou. Se nós paramos, deserto. Estão me entendendo? O tempo só avança para Deus quando cumprimos com o propósito. É por isso que eu estou dando minha vida. Que a herança que eu quero deixar não é deserto. Mesmo com todas as limitações, com tudo que eu sei que eu tenho, eu disse, Deus, eu não vou deixar deserto para a próxima geração. Eu não vou deixar deserto. A minha parte, o que cabe a mim, eu vou fazer de todo o meu coração. A próxima geração não vai herdar deserto por minha causa. A próxima geração vai herdar o avanço que eu vou deixar para eles. E se depender de ti, o que a próxima geração vai herdar? Tu vai cumprir o propósito que Deus tem para essa geração? De nós avançarmos com o apostólico, de nós sairmos das 4 paredes, de sairmos para o território, quebrarmos com o dualismo e sairmos aí, estabelecermos o reino de Deus?
Amém? Bota a mão na tua cabeça. Se tu está disposto a ser essa geração que Jesus se identifica e diz: eu sou que nem essa geração. Em 7 anos, Davi fez 4 vezes mais do que demoraram 1200 anos para fazer. Vou falar de novo. Em 7 anos, Davi fez 4 vezes mais do que 1200 anos eles fizeram. Por isso que Deus diz: esse é um homem segundo o meu coração. Porque ele entendeu o que Deus queria. Senhor Deus, nós queremos ser que nem a geração de Davi. Se tu quer ser assim, querido, vai aí, derrama o teu coração diante de Deus. Se tu quer vir aqui para frente, pode vir. Se tu quer ser assim, ousado como foi essa geração de Davi, pode ser assim, querido. Tu está entendendo a diferença da geração de Davi com as outras gerações? Tu está entendendo o que significou, o que era esse Davi? Porque Jesus ama tanto essa geração. Porque se Jesus se identificou tanto com essa geração, em 7 anos, ele fez 4 vezes mais do que 1200 anos juntos. Um homem sozinho se levantou com toda ousadia, somando todos os outros. Entenda, se nós tivermos no nosso coração uma geração inteira de Davis, de homens e mulheres que entenderam esse propósito de Deus, que entenderam o tempo que Deus nos criou com um propósito. Ele te colocou hoje aqui, nesse lugar, com esse propósito. Tu pode ter 1 milhão de desculpas, tu pode ter 1 milhão de coisas que tu pode dizer: Deus, eu tive muito trabalho, eu tive esse problema, eu não tive dinheiro, eu não tive isso, aquilo. Davi era um pastor de ovelhas. Ele podia ter dado desculpas. Meu pai não me deixou, meus irmãos, eles me esqueceram, ninguém me quis. Querido, esquece as desculpas. Te compromete com o propósito de Deus. Tu pode dizer: eu sou de uma cidade lá do interior, do interior, do interior. Eles me esqueceram. Não importa, querido, quem tu é. Se houve alguém que foi rejeitado, tem um nome na história, se chamou Davi. Se houve um homem perseguido, tem um nome na história, foi Davi. Se houve um homem esquecido, foi Davi. Se houve um improvável, foi Davi. Mas nada disso impediu ele de ser um homem segundo o coração de Deus, que entendeu o propósito e o projeto, e cumpriu, e fez, e foi adiante, e não deu desculpas, e continuou avançando. E em 7 anos, fez 4 vezes mais do que todas as gerações anteriores, durante 1200 anos. Um só homem. Por isso Jesus disse: eu me identifico, esse tipo de gente é o meu tipo de gente. É aí que eu estou no meio.
É esse tipo de gente. É esse tipo de gente que eu quero. É aí que eu estou junto. Pai, em nome de Jesus. Estamos vivendo num tempo especial. De propósitos grandes. De um tempo de virada. De um tempo de coisas extraordinárias para acontecer. E eu sei que esse é um tempo que tu está esperando. Que se levante uma geração, como a geração de Davi. Homens e mulheres, que não vão medir limites. Não vão medir nada. Apenas uma coisa. Eu cumprirei com o propósito de Deus na minha geração. Eu cumprirei com o desígnio que Deus tem para a minha geração. Levanta tuas mãos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, eu, neste momento, libero uma unção sobrenatural e extraordinária agora. Sobre a vida de cada pessoa que aqui está. Cada um que está com suas mãos levantadas nesse momento. Cada um que está com suas mãos levantadas nesse momento. Eu agora libero sobre suas vidas, Senhor Deus, uma unção de conquista, uma unção de avanço, uma unção poderosa e extraordinária, uma unção pesada e uma unção forte, uma unção apostólica para irem avante, para cumprirem com o propósito de Deus para esse tempo, em nome de Jesus. Para que essa geração desse lugar, seja conhecida como uma geração de Davi. E o Senhor possa dizer: eu me identifico com esse povo. Eu me identifico com esses homens e com essas mulheres. Porque eles entenderam o desígnio e o propósito que eu tenho para esse tempo. E o meu vento, o Senhor diz, está soprando. Que eles levantem as velas e deixem o vento soprar. E vejam para onde. E vejam até onde vão chegar de tão extraordinário, de tão maravilhoso, os feitos que o Senhor fará no meio deles, assim Ele diz. Em nome de Jesus, eu te abençoo para conquistar, para avançar, para ser um povo apostólico, para sair da tua terra e para ir avançar e conquistar, assim como foram os fenícios irem e conquistarem e avançarem em nome de Jesus. Coloca a mão na tua cabeça agora. Em nome de Jesus. Pai, eu não posso colocar e impor as minhas mãos sobre a cabeça de cada pessoa. Mas assim, agora, como cada um coloca a mão sobre sua cabeça, em nome de Jesus, é como se fosse a minha mão que estivesse sobre a cabeça de cada um, ungindo cada um, com essa unção apostólica pesada, forte sobre cada um, para receberem uma unção apostólica de avanço, uma unção apostólica pesada, para avançarem e não retrocederem, em nome de Jesus, e conquistarem coisas extraordinárias. E todos digam amém, amém e amém. Um forte aplauso ao nosso
dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és amor, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso.